Graça e paz, irmãos. Quero agradecer a Deus por essa honrosa oportunidade que o Senhor me concede, louvar a Deus pela vida do nosso pastor, por nos dar essa honra e falar que eu estou muito feliz de estar congregando aqui com os irmãos. Feliz de não só congregar com os irmãos, mas também de ser acolhido pelos irmãos. No momento que eu cheguei aqui, os irmãos me acolheram, me abraçaram, e isso foi muito bom para uma nova fase da minha vida. E graças a Deus os irmãos foram um canal de Deus, porque Deus, Ele opera com poder, e muitas vezes esse poder, Ele flui através dos seus canais que Ele coloca na terra. E vocês têm sido canais de Deus para a minha vida, para uma grande restauração espiritual e avivamento na minha vida, porque todos nós, como seres humanos, como servos de Deus, servas, como igreja também, sempre precisamos de avivamento. Por isso que nós oramos também: aviva a tua obra, Senhor. E essa é a nossa oração, para que Deus a cada dia avive também, traga avivamento à nossa igreja aqui, para que através do nosso avivamento nós possamos alcançar as vidas do Cantagalo e também de todos os bairros adjacentes, porque nós somos uma igreja poderosa e podemos ser ainda mais, para que vidas sejam alcançadas e transformadas pela nossa igreja que Deus estabeleceu aqui no Jardim Maggi, mais conhecido como Cantagalo. Aleluia. Irmãos, estava aqui no bolso e olhei, tem uma chave. Irmãos, e aqui nessas duas chaves, elas são pequenas, mas todavia, uma delas abre o portão e dá acesso ao quintal da minha casa. E o quintal é bem grande, porque ele vai passar aí por 3 casas, que o terreno lá de casa começa aqui na professora Henrique Zola Neto, que é a rua de trás, e termina na Joaquim Nunes, que é aquela subidona lá, onde mora ali o nosso amigo Mauro. E então, ou seja, com esse pequeno instrumento, você vai ter acesso ao meu quintal e acesso a 3 casas ali, que é a minha e das minhas irmãs. Tenho 2 irmãs que moram ali também. Tenho 3 ao total, mais uma mora na Zate, e 2 cada uma tem a sua casa ali. Ou seja, já te dá um grande acesso, ou a quem obtiver a chave, a algo que é privado à minha família. Depois, uma segunda chave que também é pequena, ela vai dar entrada à minha casa. Embora você tenha que passar pelo meu cachorro, mas se você tiver ela, você pode entrar na minha casa e você vai ver tudo que tem na minha casa. Se ela está organizada, se está bagunçada, se está limpa, você vai ver a minha mobília, se eu lavei a louça de ontem, da janta, ou se ainda está acumulada ou não. Inclusive, assim, ter acesso à nossa casa fala de intimidade, porque muitas vezes nem todas as pessoas têm acesso à sua casa. Mesmo não tendo a chave, você pode convidá-la a entrar. Então, a casa é um lugar íntimo, é onde guardo os meus tesouros, ou seja, os meus bens estão ali guardados. Então, a chave me dá acesso. É assim como uma chave, hoje nós temos o quê? Chave Pix, que te dá acesso também a uma conta, e você ali vai depositar, você dá a sua chave Pix para alguém acessar através de uma transferência a sua conta. Assim também nós temos as senhas, a senha do seu celular. Tem irmão que a senha dele, do celular dele, é guardada a 7 chaves, como dizem, 7 chaves. Ou seja, a senha do celular. Nós temos, então, vários tipos. A senha, por exemplo, de um cofre, o segredo de um cofre. Por que eu estou usando esses exemplos de chave, de senha, de códigos? Porque estes instrumentos de segurança, eles permitem um acesso a algo que é seu, que é valioso para você,
Quem tem acesso à chave, ao código, à senha, tem acesso à sua intimidade, tem acesso àquilo que é seu. Quem tem a chave da sua casa, entra na sua casa, mesmo não sendo um familiar, um parente, um morador da sua casa. Por ele ter a chave, ele tem acesso. E nós vamos ver que, por exemplo, também, o mapa do tesouro. Se você recebe um mapa do tesouro, o que você vai fazer? Você vai guardar ele e vai até o mapa do tesouro? Não, você vai pegar, vai abrir, vai ler o mapa e vai o quê? Vai seguir as instruções do mapa. Porque se você seguir as instruções do mapa, estas instruções, orientações, vão te conduzir ao tesouro. Porque é um mapa com as instruções para você chegar ao tesouro. Então, a Bíblia, ela vai nos falar disso. A Bíblia é um mapa do tesouro. A Bíblia, ela vai ter algumas chaves. E eu costumo dizer que na Bíblia, eu tenho para mim, que a Bíblia, ela tem duas coisas que para mim são fundamentais nela. Que são essas duas coisas? A pessoa de Jesus, então ela vai falar sobre a pessoa de Jesus e os princípios de Jesus. Essas duas coisas que para mim são fundamentais. A primeira, a pessoa de Jesus. Então a Bíblia, ela vai falar sobre a pessoa de Jesus. O que fala sobre a pessoa de Jesus? Que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. No Antigo Testamento vai falar sobre a pessoa de Jesus, dizendo que ele é o desejado das nações, que ele é o Cordeiro, que ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele vai dizer que ele é o Rei dos Reis. Isso fala da pessoa de Jesus. Vamos ver que ele também é a porta, é o caminho, é a vida, é a verdade, é a raiz e geração de Davi. Jesus é o Criador, Ele é o unigênito Filho de Deus, Ele é o primogênito daqueles que ressuscitaram, ou seja, Ele é o primogênito. Tudo isso fala a Bíblia sobre a pessoa de Jesus. Mas também a Bíblia vai dizer sobre os princípios de Jesus. Pessoa de Jesus e princípios de Jesus. Pessoa de Jesus, ele é Deus, como diz o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele é Deus. Ou seja, e princípios de Jesus? Princípios de Jesus vai falar sobre atitudes, comportamentos, ações, tanto que Jesus fez na sua peregrinação na terra como homem, como também no Antigo Testamento vai nos mostrar princípios de Jesus através dos servos e servas de Deus que caminharam no Antigo Testamento obedecendo às instruções de Jesus. E isso é muito importante, porque as instruções que você segue determinam o futuro que você cria. Ou seja, se eu sigo as instruções do mapa, eles vão determinar, essas instruções vão determinar o meu futuro. Qual é? Encontrar o tesouro, encontrar aquilo de valioso. Ou seja, Jesus vai nos dar então instruções. Os princípios de Jesus falam então do seu comportamento, das suas atitudes. E aí nós vamos ver, por exemplo, sobre os princípios de Jesus. Por exemplo, um dos princípios de Jesus é conhecimento na palavra. Nós vemos Jesus como adolescente, ele estava ali com 12 anos já demonstrando conhecimento na palavra. Isso é um princípio, conhecimento na palavra. Por isso o próprio Jesus vai dizer, meditai nas escrituras, porque elas têm a vida eterna. Então um princípio que nós temos que ter, aprendendo com Jesus, aprendendo com os seus servos no Antigo Testamento e no Novo, é que nós devemos ter esse princípio, conhecer a palavra de Deus. Isso é muito importante. Então isso é um princípio. Qual outro princípio que eu chamo de princípio de Jesus? Por exemplo, a caridade. O que é a caridade? É o amor
ao próximo. Então nós não só exercemos esse princípio de Jesus de amor ao próximo, não só de falar, mas com ações, com atitudes. Por isso que o pastor nos ensinou, quando estava ministrando sobre Apocalipse, sobre a igreja, a carta à igreja de Éfeso. Tenho contra ti que perdeste a caridade, ou seja, perdeste o teu primeiro amor. Porque ela era uma igreja caridosa, que ajudava o próximo, que estava ali em comunhão, ajudando os necessitados. Mas com o passar do tempo, ela vai perdendo isso, o amor fraterno, o amor ao próximo. E nós vemos isso em muitos lugares. Ontem mesmo eu estava assistindo um filme cristão, e aonde a jovem falava para o seu grupo de amigos jovens, e falava: olha, vocês se estão preocupando com tantas coisas, e vocês não estão se preocupando com o principal, que é olhar quem está precisando do nosso lado. Tem gente do nosso lado que está precisando de um abraço, está precisando de uma oração, mas nós estamos preocupados com outras coisas. Então, este amor ao próximo é um princípio de Jesus. E aí, hoje eu quero falar sobre um princípio de Jesus, que está registrado na palavra, e que este princípio é uma chave. Este princípio, ele é uma chave que o Senhor nos deu, e que o Senhor nos mostrou pela sua caminhada, pelos seus passos na terra, pelas suas atitudes, e a atitude de servos e servas de Deus, em toda a história bíblica e na história da igreja, que são atitudes. Essa chave, ou este princípio de Jesus, é uma chave poderosa, que faz você acessar tesouros, promessas, vitórias, faz você ter força em meio à fraqueza, em meio a tempestades. Você, por causa desta chave, não quer dizer que você não vai passar por tempestades, mas com esta chave, você vai conseguir vencer as tempestades, você vai conseguir manter a sua fé e a sua esperança, por conta desta chave. E para tanto, eu gostaria de ler um texto que está em Lucas, capítulo de número 5, e o versículo 16. Lucas 5,16 diz assim: porém, Lucas 5, versículo 16, porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Em outras traduções vai dizer assim: porém Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Porém Jesus se retirava para lugares solitários e ali orava. Então qual que é esse princípio? Oração. Jesus, ele fala que a oração é uma chave poderosa. O princípio que Jesus agora nos traz, ele vai mostrar para nós, na sua vida, ele vai nos mostrar o que Jesus era, um homem de oração. Então entenda uma coisa, existem coisas que são muito importantes, elas têm que andar junto. Hoje eu vou falar de uma delas. Não quer dizer que esta é a mais importante, ela é uma das mais importantes. Mas tem outra que eu citei já, que é um princípio de Jesus, que também é muito importante, entre outros. Falei do amor, falei também do conhecimento. Então, uma vez, um certo jovem, ele perguntou para o seu mestre, ele fala assim: mestre, o que é mais importante? O conhecimento da palavra ou a oração? E aí, o mestre falou assim: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? E aí então o discípulo falou, o jovem discípulo falou assim: mas mestre, sem a asa direita, só com a esquerda, o pássaro não voa, e vice-versa, ele não vai conseguir voar só com uma asa. E o mestre respondeu: assim também é o conhecimento da palavra e a oração, elas têm que andar juntas. Porque a oração, ela te traz mais próximo de Deus, mas a palavra faz você entender e também defender todas as coisas que concernem a Deus. E hoje estamos em tempos que temos que ter muito conhecimento e também muita oração. Então esses dois princípios, eles têm que andar muito juntos.
Porque a oração, ela é tão importante, porque é igual um pai falou para o filho: olha, filho, aquele avião, né, que lindo, ele é enorme. Mas o filho falou assim: mas pai, ele é muito pequeno, eu estou olhando aqui, ó, ele cabe nesse tamanhozinho aqui. O pai falou: é mesmo, filho? É, pai, porque ele é pequeno, não é grande. O menino nunca tinha estado perto de uma aeronave. O pai então pegou o menino, pôs no carro e levou no aeroporto. E ali, conseguindo adentrar, ele chegou: filho, olha esse avião, vê se ele cabe aqui. Não, pai, nem se eu fizer isso não dá, é grande. Ele falou: assim é Deus, filho. Deus, quanto mais longe dele, menor parece que ele é. Mas quanto mais você se aproxima dele através da oração, você vai vendo a grandeza do seu Deus. E por isso Jesus vai nos falar sobre o princípio da oração. Jesus vai começar o seu ministério. Jesus então ele vem. Ele é o unigênito Filho de Deus. Ele então, ele nasce de uma mulher. Maria o concebe pelo Espírito Santo. Jesus é uma criança e como criança vai obedecendo seus pais, que é um princípio de Jesus, é a obediência. Tanto quando ele tinha 12 anos, ele volta com seus pais, um princípio de obediência. Nós temos que obedecer a Deus, obedecer aos nossos pais. Então, ou seja, Jesus ele vai crescendo e quando chega o tempo então de iniciar o seu ministério na terra, o que Jesus vai fazer? Ele vai orar. O Senhor ele está falando aqui hoje para você. Você quer iniciar esse projeto? Ok, eu estou com você. Mas filho, primeiro vai orar. Porque às vezes antes de Deus falar ok, você tem um desejo. Pode estar vindo da parte de Deus, mas Jesus sabia que ele estava fazendo a vontade do Pai. Então ele não precisava de orar, ele já sabia qual era a vontade. Mas mesmo assim, ele foi se preparar em oração e jejum. Então já a chave que Deus está te dando hoje, as instruções que Deus está te dando hoje, o mapa, a instrução desse mapa é: filho, vai orar. Vai orar, porque eu até estou neste negócio, mas você tem que se preparar em oração, porque a batalha não vai ser fácil. Não quer dizer que Deus está te direcionando, não quer dizer que a coisa vai ser tranquila, que o caminho vai estar aberto para você, que o inimigo vai falar assim: ó, pode passar, por favor, passe. Não, aí é que vai ficar difícil, aí é que vai parecer que não é da vontade de Deus este negócio, porque quando é da vontade de Deus, o diabo vai usar também pessoas. Como eu falei, Deus usa canais na terra, mas o inimigo também usa pessoas para matar, roubar, destruir e para tentar impedir o avanço, a prosperidade, a realização de um sonho, um objetivo que você tem para o teu filho. O inimigo vai tentar colocar obstáculos para que você desista daquilo que Deus já colocou como uma visão na tua vida. Entenda o que o Espírito de Deus está falando pelas instruções da palavra, pelos princípios de Jesus. Jesus antes ele foi orar, e olha só o que aconteceu, Jesus está lá orando, e aí quando passa 40 dias ele sente fome. O que vai acontecer? O inimigo ele já orou. E não quer dizer que se você orou, o inimigo não vai te tentar. O inimigo foi lá tentar. E tentar Jesus aonde? No conhecimento da palavra. Por isso que as duas coisas têm que andar. E Jesus estava orando e o diabo vai tentar a Jesus no deserto depois de 40 dias. E vai falar: ó, se você é o filho de Deus, você não é? Transforma a pedra em pão. Porque muitas vezes o inimigo nos engana desse jeito. Nós somos enganados e às vezes damos lugar para o inimigo. Quando nós transformamos aquilo que não é naquilo que é. Deus falou não é, mas a gente vai e transforma em porque o inimigo falou. Assim o inimigo fez com Eva. Lá não, foi isso que Deus disse, foi assim que o inimigo tentou a Jesus. Mas Jesus, pelo conhecimento da palavra, falou: não só de pão viverá o homem. O diabo tentou mais uma vez: olha, eu vou te dar os reinos, eu vou te dar tudo. E Jesus falou: não, mais uma vez, não, me adora. Jesus falou: só o teu Deus adorarás. E aí o diabo saiu. Então, ou seja, quando você está na direção de Deus, mesmo orando, o inimigo vai tentar te tirar da direção de Deus. Mas a oração, ela te fortalece, te dá fé, te dá
convicção de você continuar naquilo que Deus está falando. Por mais que o mundo, por mais que o inimigo esteja usando pessoas para te atrair, para te tirar fora daquilo que é a vontade de Deus, e algumas vezes o inimigo vai ter êxito em nos tirar fora do plano e da vontade de Deus. O inimigo já me venceu algumas vezes. Por quê? Porque as maiores derrotas da minha vida foi quando eu não estava em oração, porque aí eu não enxerguei a grandeza de Deus, e assim nós sofremos derrotas. Algumas das derrotas que nós sofremos foi por conta que nos faltou momentos de oração. Jesus, ele ora, e como nós lemos aqui essa passagem, depois de passar por uma situação onde Jesus cura um leproso, depois de curar o leproso, muita gente vem, Jesus vai curando, vai expulsando demônio, e depois o que ele faz? Ele se retira para locais solitários e começa ali a orar. Jesus, ele vai falar em Lucas 18, versículo 1, uma parábola sobre a necessidade de orar sempre. Entenda uma coisa, e já está ali acabando o meu tempo, mas é muito importante a gente sair hoje aqui, que Jesus, ele está te chamando para oração. Eu vou te dar vitória, mas você precisa de orar. Um dia, um homem piedoso, poderoso em oração, que vivia no princípio de oração, ele fica triste, amargurado. Dá a entender o texto lá de Daniel, que no capítulo 10, que Daniel está até meio depressivo ali, está angustiado. Nem a comida mais gostosa ele queria comer, ele estava amargurado, estava triste, não estava entendendo o que estava acontecendo. Até que passados 21 dias, chega um anjo e fala para ele: ô Daniel, você é muito desejado, você é amado, você é querido por Deus, mas olha, o que estava acontecendo era uma batalha espiritual. O príncipe do reino da Pérsia, quando eu estava vindo trazer a mensagem, eu estava vindo trazer a mensagem para você, o inimigo se colocou, e eu fiquei ali lutando com ele, e precisou de Deus enviar um outro anjo, que era um Miguel, para me ajudar nessa batalha espiritual. E aí, quando Miguel ficou me ajudando, eu consegui passar. É o anjo Gabriel falando lá em Daniel capítulo 10, falando, está batendo uma batalha espiritual. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo, uns bloqueios na sua vida, uma amargura, uma sensação de tristeza, de angústia. Tem dia que você está assim, com uma alegria, uma espontaneidade, daí daqui a pouco passa alguns minutos, você já está triste, amargurado, você até pensa, agora eu vou começar a orar. Na hora que você vai pensar em orar, vem assim, um cansaço, uma indisposição, e de repente você pensa, eu vou fazer uma campanha de oração aqui em casa, e de repente você não está tendo mais forças para orar, nem 5 minutos de joelho, porque está vendo aí também uma batalha espiritual. O inimigo não quer que você ore, e Jesus está dizendo para você num princípio: ei, a chave, pega ela, é a oração, esta porta vai se abrir. Jesus estava dizendo para Daniel, está tendo uma batalha espiritual, teve uma batalha espiritual. Assim, irmãos, não é diferente conosco. Nós somos seres espirituais, estamos peregrinando aqui na terra, porque nós já nascemos da água e do Espírito, e isso nos torna seres humanos espirituais, porque nós temos o Espírito de Deus. A nossa morada já não é mais na terra, nós estamos peregrinando nesta terra. Um dia nós vamos ir para a nossa pátria, que é o céu, morar com o nosso rei, e por isso o reino das trevas não quer que você tenha vitórias nessa terra, porque quando um servo de Deus tem vitórias na terra, Deus é glorificado. Quando a igreja é avivada, Deus é glorificado, almas são salvas, o reino de Deus vai chegando em lares onde não estava ali imperando o reino de Deus, e sim o reino das trevas. Mas quando nós chegamos através da unção que nós adquirimos na oração, porque quanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus, e quem se aproxima de Deus, recebe de Deus. Observe Moisés, quanto mais próximo, mais ele brilhava. Jesus, quando está andando, uma mulher toca nele, e Jesus falou: saiu de mim virtude. E assim conosco tem que ser. As pessoas têm que tocar em nós e sentir a virtude da presença de Deus. Quando nós falamos, testemunhamos, através de nossas ações de caridade, que elas vejam a graça de Deus na nossa vida. Irmãos, e já para finalizar, faltaria-me o tempo para dizer sobre muitos outros personagens da Bíblia. Mas nós estamos num tempo, irmãos, que hoje é dia 11,
Daqui a 20 dias nós vamos completar 506 anos da Reforma Protestante. Então, e vemos muitas coisas que acontecem na igreja. Constantemente eu vejo pastores dizendo que precisamos de uma nova reforma, porque nós vamos vendo muitas coisas acontecendo, muitas coisas para iludir, que não é a palavra de Deus. Pessoas dizendo, se você está passando por necessidade financeira é porque você não tem fé. Se você está enfermo é porque você não tem fé. E Jesus falou, no mundo tereis aflições. No mundo o inimigo vai vir contra vocês como um leão que ruge, mas permaneça firme. Paulo, ele vai escrevendo muitas das suas cartas, e ele falou, eu estou em prisão. Paulo, ele estava pregando e Deus curando, e Deus expulsando um demônio que estava na menina que adivinhava, e por causa deste grande milagre de tirar o demônio de uma jovem, de libertá-la, para onde Paulo foi parar? Ele foi parar numa prisão, amarrado nos pés, junto com Silas. E o que ele está fazendo ali agora? Ele está louvando a Deus. Enquanto Silas está orando, enquanto Paulo ora, Silas louva. Então no mundo tereis aflições, mesmo quando você tem uma vida de oração. Mas o Senhor fala para você, permaneça firme no conhecimento da palavra e na oração. Então, como eu disse, para finalizar, eu me lembro, me faltaria o tempo para falar de Zwinglio, de John Rus, de Savonarola, de muitos heróis da fé, de John Knox, que a rainha Maria da Escócia, ela falou assim, olha, eu temo mais o John Knox de joelho dobrado do que um exército bem armado. Enquanto John Knox pregava ali contra muitas coisas que estavam acontecendo ali na igreja romana. E por isso ele é também daqueles que vem embalado pela reforma. Ele era aluno de John Calvino, mas falando agora sobre o que aconteceu em Worms. Ali nos seus castelos, na Alemanha, tinha o imperador da Alemanha, que era Leão X, o Papa era Leão X, que tinha já excomungado Lutero. E o imperador, então, Carlo, vai chamar Lutero e vai falar, você vai ter que vir aqui em Worms, porque a gente quer te ouvir, e vai vir muita gente de Roma também, a gente quer ouvi-los, e vamos ver o que vai dar. E aí no caso, se é o caso, você se retrata. Lutero fala, eu vou. Seus amigos, os irmãos da igreja falaram, não vai. Olha o que aconteceu com John Rus, olha o que aconteceu com outros, como Savonarola, muitos anos atrás. Você vai ser enganado, por mais que você não se retrate, se você não se retratar, eles vão dar um jeito de te capturar depois que você sair, por mais que o imperador deu a palavra dele, na hora que você sair do palácio, já era, vão te emboscar e vão te matar. Aí Lutero, ele responde, ainda que o número de demônios seja do mesmo tanto das telhas que tem em todas as casas e castelos de Worms, que o tanto de demônios seja o mesmo número de telhas, eu vou para lá para defender a palavra, porque o justo viverá pela fé. E aí então ele chega lá, e lá tem o delegado, representando o Papa, tem 6 eleitores do império, 25 duques, 8 margraves, 30 cardeais e bispos, 7 embaixadores, deputados de 10 cidades, muitos príncipes, condes, muitos barões. E no primeiro dia, ele só ouve, e começa então uma enxurrada de palavras de todos os seus acusadores. E eles vão falando, e Lutero vai sentindo o peso espiritual daquele ambiente, e também o peso, porque ali estavam homens poderosos naquele lugar. Eram homens que tinham exércitos ao comandar do estalar dos seus dedos. Eles estavam lá, agora todos com seus olhos furiosos, metralhando naquele momento a Lutero. E ele fica ali, e o medo entra no seu coração, a angústia entra nas suas emoções, e acaba o primeiro dia, ele vai então para o seu aposento. E ali chorando, ele passa a noite inteira orando ao Senhor e pedindo, Deus me dá graça, porque no outro dia era o dia dele se retratar.
e falar assim: eu nego todas as 95 teses que eu coloquei em relação à reforma que nós precisamos. E ele tinha que negar isso, ele tinha que negar que o justo viverá pela fé, ele tinha que negar, como ele falou, que não são as indulgências, não é o dinheiro que me leva à salvação. Ele tinha que negar, que confirmar que era através das indulgências que a pessoa era perdoada, era através da assinatura de um papa que iria a pessoa para o inferno, para o purgatório ou para o céu. Ele tinha que confirmar essas coisas e negar tudo aquilo que ele falou que não, que o sacrifício perfeito foi o sacrifício de Jesus. Ele tinha que negar tudo isso. Ele ora, a chave é a oração, porque no momento de medo, no momento de angústia, no momento que o inimigo quer que você negue a sua fé, no momento que tudo está dizendo para você: não, é melhor deixar para lá, é melhor que essa promessa não vai se cumprir. Era como falar para o povo de Israel: vocês nunca vão entrar na terra prometida. Era como falar para Abraão que a promessa não ia ser cumprida, para Isaac, para Jacó. Mas todos eles creram pela esperança, mesmo não alcançando, mas eles acreditavam: Deus vai cumprir a promessa, Deus vai cumprir a promessa. Então ele passa a noite em oração. O que Jesus está falando para você ter vitória, passe algumas horas ou minutos, ou passe uma noite comigo em oração. Você estava precisando de uma resposta de Deus, e Deus está falando assim: oração. Deus está falando: eu estou no negócio, mas ore primeiro, porque eu vou contigo, mas você tem que entrar na oração. Porque a batalha, ela não é só humana, ela também é espiritual contra potestades. E por isso Paulo vai dizer: orando em todo o tempo. Lutero, ele chega então, e eles falam: agora você vai se retratar. Se retrate agora, todos dando risada e acreditando que Lutero ia se retratar. Mas sabe o que aconteceu naquela noite? Lutero se aproximou de Deus. Os grandes e poderosos que estavam lá, delegados, duques, imperador, todos que estavam lá, não eram maior do que o Deus que se encontrou com Lutero em oração. Ali, num dia anterior, parecia que Deus estava pequeno, mas no dia seguinte, depois da oração, Lutero estava com um Deus grande e poderoso. Ei, você tem um Deus grande e poderoso, não temas, diz o Senhor dos Exércitos. E Lutero falou assim: a menos que vocês me provem pelas sagradas escrituras que tudo que eu escrevi está errado, a menos que vocês me digam pela palavra e não pelos escritos dos papas que se contradizem de tempo em tempo, a menos que vocês me provem que eu estou errado, eu ainda defendo a palavra do meu Deus e tudo aquilo que Ele falou. Defenda a sua fé. E se tiver difícil, ore, porque Ele vai te dar força para você permanecer firme. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Em nome de Jesus.